Pais amados, gostaria de meditar com os irmãos a respeito da vida de Neemias. Neemias, ele era escravo e ele servia como copeiro do rei. Ele, diante dessa posição que ele tinha como copeiro, mesmo ele sendo escravo, ele era uma pessoa de uma posição elevada, porque para ser copeiro do rei, o rei precisava confiar nessa pessoa. Porque tudo que o rei ia comer ou deixar de comer passava por Neemias. Até que um dia Neemias ele está lá servindo ao rei, vem um dos seus irmãos de Jerusalém e conta para ele o que tinha acontecido com a cidade e como estavam os seus outros irmãos ali, os seus patrícios, como estava passando. Então Neemias ficou muito triste. Neemias ele passou a orar e a jejuar. Ele passou a pedir a Deus oportunidade de voltar à sua terra natal e fazer alguma coisa por sua terra. O que nós poderíamos dizer que um copeiro poderia fazer pela sua nação? Eu acredito que, humanamente falando, todos nós teríamos a mesma opinião, dizendo nada. Nada, absolutamente nada. Não existe o que um copeiro fazer pela sua nação. Muito menos reconstruir a sua cidade, o seu estado ou a sua nação. Muito menos, não tem como. Né? Mas é diferente quando estas pessoas, que insignificantes aos olhos dos homens, elas temem a Deus. É muito diferente. É diferente porque não é o homem que age. Quando nós oramos, é Deus que age. É Deus que manifesta seu poder. É Deus que atua. Sendo assim, Neemias ele conquistou do rei carta branca para ir retornar à sua terra natal e reconstruir aqueles muros. Mas, mesmo diante de tal coisa, ele ao chegar lá, ele percebe que ele tem muitos inimigos, pessoas se levantam como os inimigos deles. Isso é comum no meio do cristianismo, porque o cristão, enquanto procura adorar a Deus, o diabo, nosso adversário, ele procura levantar tudo quanto quer de coisa para derrubar, para destruir o cristão. Então, Neemias ele encara alguns homens, de principais 3 homens. Né? Esses 3 homens eles querem impedir a reconstrução dos muros. Então, quando nós chegamos em Neemias capítulo 2, versículo 19 e 20, diz assim: E ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gessem, o árabe, zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram: Que é isto que fazes? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhe respondi e disse-lhe: O Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos, mas vós não tende parte, nem justiça, nem memorial em Jerusalém. Então Neemias aqui, ele em resposta à acusação dos seus inimigos de que ele estava se levantando contra o rei, mesmo sendo o rei que liberou Neemias, deu carta branca para Neemias, mesmo assim os inimigos se levantam, eles arrumam acusações do nada, não existe acusação, não existe nada de errado, mas eles fazem uma acusação, mesmo sem fundamento. O importante para os inimigos das nossas almas é que eles nos acusem e de alguma forma venham nos abater. Né? Então somente vivendo para Deus, somente
estando na presença de Deus, somente convicto daquilo que Deus tem para nós, somente convicto da nossa missão aqui na terra, somente convicto que nós não temos luta contra carne nem sangue, mas contra os principados e potestades, é que nós poderemos nos colocar de pé. Aqui no versículo 20, Davi diz: E nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos. Então, diante das acusações, diante das agressões dos nossos inimigos, nós podemos simplesmente nos pôr de pé. Como deve ser difícil para os nossos inimigos? Eles levantarem com falsas acusações contra nós, querendo nos derrubar, e diante de suas acusações, diante das suas guerras, diante de todas essas agressões, eles perceberem que nós nos colocamos de pé e trabalhamos e glorificamos a Deus e permanecemos firmes e inabaláveis. Quando nós chegamos no capítulo 4, no 1 ao 4, diz assim: E sucedeu que, ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e indignou-se muito, e escarneceu dos judeus, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse: Que fazes? Que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe-ia isto? Sacrificarão, acabarão num só dia, vivificarão dos montões do pó as pedras que foram queimadas? Interessante isso. Primeiro, eles não eles menosprezam o povo, chamando eles de fracos. Né? Mas percebe-se que existe medo neles. E do medo do nosso inimigo, o nosso inimigo ele precisa nos abater. Ele precisa fazer com que a nossa alma fique abatida. Se o inimigo das nossas almas, se o diabo, se os demônios, se aqueles que se levantam contra nós conseguir nos abater, eles conquistaram tudo. Porque eles sabem que mediante a nossa adoração a Deus, mediante o nosso louvor, a nossa oração, a nossa intercessão, a nossa rendição aos pés do nosso Deus, nós nos tornamos mais que vencedores. Nós somos mais que vencedores quando buscamos a presença de Deus, quando nos rendemos a Deus. E é interessante aqui quando ele diz assim: que faz esses fracos judeus? Se somos fracos, por que eles estão preocupados? Se nós somos fracos, por que os demônios estão preocupados? Se nós somos fracos, porque se levantam tantos inimigos, eles não deveriam se importar conosco, afinal de contas somos fracos. Mas que faz os fracos de Deus? Permitir-se-lhe isto? Sacrificarão. Aí percebemos o medo deles. Eles têm medo de que nós permanecemos de pé, que nós continuemos a adorar a Deus, a buscar a presença de Deus, a nos rendermos a Deus, a orarmos a Deus, a clamarmos a Deus, a apresentarmos a Deus ações de graça. O diabo, nosso adversário, os demônios têm esse medo de que nós venhamos nos render a nosso Deus, porque eles sabem que se nós continuarmos buscando a presença do nosso Deus, nós nos tornamos cada dia mais e mais forte, e o nosso Deus é glorificado, e nós nos tornamos mais que vencedores. Então, aqueles inimigos de Neemias e do povo de Israel tinham motivo para se preocupar, sim, porque afinal de contas, o povo estava buscando a presença de Deus à medida em que edificavam os muros. Muitas vezes nós ficamos pensando apenas nas agressões externas, e quando as agressões externas ela vem, muitas vezes até nós mesmos deixamos para lá, não ligamos muito. Mas a verdade é que quando a situação ela é interna, isso preocupa. É preocupante. Se o nosso inimigo ficar forte ou fraco, nós permanecemos na nossa mesma posição diante de Deus. Mas quando o nosso irmão que está do nosso lado, de alguma maneira ele enfraquece,
Então isso é muito difícil de suportar. É muito difícil. E para isso, somente uma injeção de ânimo, isso se faz várias e várias vezes nas nossas vidas, dentro do nosso lar, dentro da nossa família, o esposo com a esposa com o esposo, com o filho, com a filha, com a nora, com o genro, com a sogra, com o sogro. Precisa levar uma injeção de ânimo, dizer, seja forte no Senhor. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Como não nos dará vitória? Vá em frente, clame a Deus, ore, jejue, leia a sua palavra, medite na sua palavra. São muitas e muitas vezes que nós precisamos levar ao nosso irmão injeção de ânimo e levar ao nosso irmão tirar a visão que ele tem de nosso inimigo, pensando que o nosso inimigo é poderoso e vai nos destruir, porque nós temos que ter confiança de que a nossa vitória está em o nome do Senhor. Quando chega no versículo 10 do capítulo 4, vem uma notícia difícil para Neemias. Diz assim: então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. É muito difícil. É muito difícil quando nós estamos caminhando com um irmão, caminhando com a nossa família, e alguém da nossa família, ou parte da família, enfraquece. À medida que eles enfraquecem, nós sentimos isso. E é por isso que se faz necessário que nós permanecemos firmes ao ponto de levar o nosso irmão, a nossa irmã, a nossa família ou a nossa igreja uma injeção de incentivo e acorda, levanta, vamos lá. Como já lemos no versículo anterior, e nós levantamos para a batalha, para a luta, para a guerra, para o trabalho. Então aqui, quando Neemias escuta que aquelas pessoas que estavam responsáveis para limpar toda a parte do muro onde que deveria ser construída, eles estavam fragilizados, estavam cansados, exaustos, não tinha mais força de tirar o monturo para que os edificadores tivessem condições de construir os muros. Quando Neemias ouviu isso, Neemias não esmoreceu, mas Neemias foi lá e, como um ajudador, ele vai lá falar em nome do Senhor. Então, no versículo 14, diz assim: e olhei e levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo: não temais. Lembrai-vos do grande e temível Senhor. Que tremendo. Olha, o povo já está cansado, o povo está fadigado, nós estamos cansados, fadigados. São ameaças sobre ameaça, desafio sobre desafio, o ânimo está para baixo, achamos que perdemos, chegamos ao limite e não dá mais para continuar. Aí vem um homem de Deus e nos traz palavras assim, dizendo assim: não tema, não é hora de parar, não é hora de esmorecer, é hora de continuar. Lembre-se do Senhor temível. Nosso Deus, Ele é tremendo. Nosso Deus, Ele é a nossa rocha. Nosso Deus é nosso escudo. Nosso Deus é nossa proteção. Nós podemos descansar à sombra de suas asas e nos revigorar. Isaías 40, 29, 30, ele diz que os jovens eles se cansam e caem, mas os que confiam no Senhor
correrão, não se fadigarão, subirão com asas como águia. Então, Neemias ele vem e diz assim, não tema, o que você está passando agora? Qual é a sua situação? Acha que estagnou, parou, acabou? Ah, respire fundo. Deus vive. Jesus te ama. O Senhor Jesus Cristo não foi lá na cruz em vão. O Senhor Jesus Cristo ele enfrentou a cruz por você e por mim. Não é hora de parar. Não é hora de esmorecer. É hora de você erguer sua cabeça, se colocar de pé. É hora de você se posicionar como um servo, como uma serva de Deus. Não tem mais. Lembrai-vos do grande e temível Senhor e pelejai. Volte para a batalha, volte para a oração, volte para a leitura, a meditação da palavra de Deus. Faça jejum, entregue-se a Deus, descanse nos braços de Deus. E pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres, vossas casas. Lute, lute, lute na presença de Deus. Lute com as armas do Espírito Santo, lute com as armas de Deus, com as armas que Deus deu a você. Lute, lute, lute. O nosso inimigo quer nos derrubar. O nosso inimigo quer nos ver para baixo. Os nossos inimigos, eles zombam. Vou ler o versículo 2. E diz assim, e falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, e disse, que fazem esses fracos judeus? Permitir-se-lhe sacrificarão? Acabarão num só dia, vivificarão dos monturos do pó as pedras que foram queimadas? Versículo 3. E estava com ele Tobias, o amonita, e disse, ainda que edifiquem. Contudo, vindo uma raposa, derrubará facilmente o seu muro de pedra. Que zombaria! Que zombaria! A resposta de Neemias para aqueles homens é o versículo seguinte, versículo 4. Neemias diz assim, ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio contra a sua cabeça, e dá-os por presa na terra do cativeiro. Então, contra aquelas ameaças, contra a zombaria, a oração. Contra o nosso inimigo, a oração. Contra aqueles que levantam contra nós, a entrega-se a Deus. Lembrar-se de Deus. Não desistir. Levantar-se, se colocar de pé. Ânimo. Não esmoreça. Não está na hora de lutar só com suas forças. Está na hora de lutar com a sua fé. Se as forças físicas elas se foram, você pode ser revigorado no poder de Deus, no poder do Espírito Santo. Não pare agora. Por que você vai parar agora? Não é hora de parar, não é hora de ficar assentado, ou se jogar na cama, ou preso dentro do quarto. É hora de buscar a presença de Deus. Diante daquela zombaria, de tudo aquilo, lembra de Deus. Lembra do que Deus já fez na sua vida. Lembra disso. No capítulo 6, no versículo 15 e 16, diz assim, acabou-se, pois, os muros
aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Diante de todas aquelas coisas, Neemias foi lá e reconstruiu o muro. Aquela zombaria todas, ele reconstruiu os muros. Mediante a sua pouca força, reconstruiu os muros. Um simples copeiro foi lá restabelecer os muros da nação. Às vezes é assim que nós pensamos. Eu sou apenas um copeiro. Eu sou apenas um servente, um serviçal, alguém sem importância. E de verdade eu sou. Mas eu sou também servo do Deus vivo e todo-poderoso. O Senhor Jesus Cristo me ama de tal maneira que Ele suportou a cruz por mim. Ele levou sobre si as minhas dores e sobre as suas pisaduras eu fui sarado. O Senhor Jesus Cristo levou os meus pecados e os meus pecados foram tão agressivos ao ponto dele ter sido crucificado por mim. O Senhor Jesus me ama, e se o Senhor Jesus Cristo me ama, eu não posso esmorecer, eu não tenho que temer, porque Deus me ama. E se Deus me ama, Ele vai tomar as minhas dores, Ele vai estar em minha frente, Ele vai vencer meus inimigos por mim. Os meus inimigos temerão. Capítulo 6, versículo 16. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós temeram. E abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Se eu e você não esmorecermos diante das lutas, diante das tribulações, diante das acusações, diante das ameaças, diante dos nossos inimigos, diante de todo aquilo que vem nos atingir, nos agredir e vem nos oprimir, se nós não nos abatermos, se nós lembrarmos do Senhor, se nós clamarmos a Deus, se nós permanecermos firmes e inabalável, nós iremos vencer como Neemias venceu, e todos os nossos adversários espirituais ou não espirituais, todos eles irão olhar para nós, irão ver a imagem de Cristo Jesus em nossas vidas, eles irão olhar para nós, irão ver a obra do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, e eles irão temer e saberão que nós, de verdade, eu e você somos servos de Cristo Jesus. E que o Senhor Jesus Cristo nos proporcionou vitória. Eu posso falar, a vitória é minha em Cristo Jesus. Você pode falar. Podemos falar, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu e você pode falar, ou você e eu podemos falar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que tremendo. Aquele que não negou, mas aquele que deu o seu próprio Filho por nós, por mim, não daria juntamente com ele todas as coisas? Lógico que sim. Lógico que sim. Jesus, Ele me ama e ama você também. Sejamos firmes, inabaláveis. Sejamos como Neemias, em nome de Jesus. Que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida e te dê paz, sabedoria e te faça mais que vencedor em Cristo Jesus.